Olá pessoal, a paz, tudo bem? Bom, nesse momento nós vamos dar início aí à nossa aula, onde nós vamos trabalhar acerca do profeta Zacarias, né? Profeta importante dentro do contexto da história de Israel, que nos traz muitas informações extremamente relevantes para os nossos dias, né? E então vamos buscar, né, as informações que o profeta tem para nos passar, porque eu creio que nós seremos edificados por meio das informações que encontraremos por meio da vida deste homem. Então, sigamos aí no nosso primeiro slide. O profeta Zacarias é o nosso primeiro tópico, né? Como Jeremias e Ezequiel, Zacarias também era sacerdote. E aí você começa a se questionar do porquê o Senhor se vê na necessidade de buscar entre o meio sacerdotal pessoas que pudessem estar sendo utilizadas como profetas da casa do Senhor. E isso nos dá a ideia de todo o cenário, né, sócio-religioso em que tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul estavam vivendo naquele contexto. Por que eu digo isso? Porque se o Senhor olha dos altos céus e opta por pegar sacerdotes, pessoas que estavam se preparando para o ministério sacerdotal, né, ou que já exerciam tal perspectiva, e são trazidos para exercer o ministério profético, é porque quando o Senhor olhava dos altos céus, ele não conseguia enxergar profetas de função e de título para exercer a obra que ele tanto gostaria que eles exercessem. Isso por quê? Porque dentro desse contexto social, muitos profetas já tinham se vendido, tá? Já estavam no campo da falsa profecia, né? Profetas que estavam profetizando coisas que não eram da parte de Deus, mas que assim o faziam para serem bem vistos perante a sociedade da época, principalmente, né, por reis e príncipes. E com isso conseguir, né, uma certa regalia naquela sociedade. Então, por isso, o Senhor se vê na necessidade de buscar pessoas que estavam se preparando para exercer outra função, para exercer a função que Deus assim estava querendo utilizar. Outra ideia era que Zacarias era membro da grande sinagoga presidida por Esdras. Vocês sabem bem que no período do exílio babilônico, né, enquanto o povo lá esteve, não existiam sacrifícios, né? O que passou a se ter foi a criação das sinagogas, né? E por meio das sinagogas as pessoas tinham contato com a palavra e tinham a possibilidade de ter as suas causas julgadas por pessoas que conheciam a vontade do Todo-Poderoso. A grande sinagoga ela era formatada, né, por um número de 120 pessoas, 120 líderes, né, 120 ministros que tinham ali a responsabilidade de julgar a causa do povo quando ela, de fato, era trazida para aquele cenário. E Zacarias era uma dessas pessoas que estavam ali para executar essa preocupação com a forma e com o método que essas pessoas estavam a viver dentro daquele contexto. Tá ok? Então Zacarias fazia parte dessa grande sinagoga. Para você ter uma noção, quando um hebreu, se assim nós podemos dizer, né, tinha algo contra um outro hebreu, ou um judeu tinha algo contra um outro judeu, ao invés deles irem à lei humana, se assim nós podemos dizer, né, recorrerem aos juízes babilônicos para julgar aquela determinada causa, aonde esse público ia? Eles iam na grande sinagoga para que por meio da lei do Senhor aquela causa fosse julgada e aquele problema fosse solucionado. Ok? Outra ideia aqui é que Zacarias ele vai nascer na Babilônia, mas ele não se tornou um babilônico, tá?
nos dando a ideia de que não importa o ambiente que você tenha nascido, ou crescido, ou ainda o vive, para dizer que você é fruto do meio, né? Não. Existe a possibilidade de você não ser o fruto do meio. Você pode nascer na Babilônia, você pode ter nascido no Egito, você pode conviver em um ambiente hostil e não se tornar igual àquele povo, igual àquele público. Em toda a Bíblia, nós sempre vamos visualizar personagens, né, que nasceram em ambientes inapropriados, mas que glorificavam ao nome do Senhor por meio da sua atitude e também por meio da sua postura. Noé, ele vai viver em um ambiente extremamente hostil e mesmo assim consegue obedecer à voz do Senhor e executar aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos para assim o fazer. Né? Moisés consegue não se corromper, Daniel não se corrompe e Zacarias também não. O fato dele nascer na Babilônia não fez dele alguém que praticava as ações que os babilônicos tinham por costume em o fazer. Tá? Outra ideia é que ele foi criado pelo seu avô Ido. Alguns teólogos vão dizer que ele foi criado pelo seu avô pelo seguinte motivo: pelo seu pai ter sido assassinado. Seu pai também era sacerdote, tá? E segundo alguns, vai morrer como de praxe de que alguns sacerdotes eram assassinados entre o altar e o templo. E Zacarias, ele tem o seu pai assassinado, né? Ele consegue visualizar a vida do seu pai sendo interrompida juntamente com o ministério. Então tinha tudo para desistir do chamado, mas não o faz, né? Muito pelo contrário, ele é muito bem criado pelo seu avô, é instruído na lei do Senhor, mesmo nascendo na Babilônia e tendo seu pai assassinado por conta da obra que o Senhor tinha outorgado a ele, ele não desiste, não abre mão e continua fazendo a obra do Deus Todo-Poderoso, tá? Sigamos aí. Cenário e contexto, né? O povo estava retornando para Jerusalém, vocês sabem que eles permaneceram 70 anos na Babilônia, exilados, né? Cumprindo-se assim, por exemplo, uma profecia feita pelo profeta Jeremias, não é isso? De que lá eles permaneceriam pelo prazo, pelo tempo, né, de 70 anos, e assim se cumpriu à risca aquela situação, até que Ciro ele vai emitir um decreto e Zorobabel, né, vai vir com a primeira leva de pessoas, de judeus, porque era uma das tribos de Judá, vem com a primeira leva, com aproximadamente 50 mil judeus, retornando para Jerusalém para a reconstrução do templo, tá? Então, provavelmente, Zacarias está nessa primeira leva que volta para Jerusalém sob o comando de Zorobabel para a reconstrução do templo pós 70 anos estarem envolvidos no exílio babilônico, tá? Eles estavam em processo de reconstrução do templo. Reconstruir o templo era algo muito importante, porque quando você reconstruía o templo, você reconstruía a dignidade religiosa daquela população, haja vista que eles precisavam ofertar ao Senhor, haja vista que os levitas e os sacerdotes precisavam ser sustentados, haja vista que o povo precisava de um lugar para o ensino da palavra, para o julgamento das causas, para a execução dos sacrifícios. Então a reconstrução do templo foi um cenário extremamente importante para o público judeu, porque vai conceder a esse público a dignidade religiosa, tá? Um homem sem uma dignidade religiosa, ele fica meio que perdido e descrente de alguma coisa. O que nós precisamos entender é que a religião ela tem o poder de regulamentar, né? De criar regras, de criar bases sólidas pela qual aquela determinada sociedade que dialoga com aquela determinada religião consiga seguir a sua trajetória, a sua caminhada de vida, tá? Outra ideia é que eles estavam diante de perseguição por conta da reconstrução. Essa perseguição, pessoal, se deu por dois
duas ações, né, duas frentes, né? A primeira frente foi a perseguição interna, tá? De quem foi a perseguição interna? Foram dos judeus, né, que outrora tinham visualizado a magnitude do templo construído por Salomão com os artefatos que Davi tinha conquistado. Esses judeus, ao visualizarem ou ao começarem a ver, né, a forma como esse templo iria ser construído, que ele não estaria condicionado à mesma magnitude do primeiro, o luxo não era o mesmo, o conforto não era o mesmo. Então esses judeus, eles começaram a executar um processo de perseguição que se veio por meio de um desânimo, né? Estavam na obra, metendo a mão no arado, mas fazendo com má vontade. Isso é um problema, né? E a segunda perseguição foi a perseguição externa, executada pelos samaritanos. Lembrem-se que os samaritanos, eles faziam parte das 10 tribos do Reino do Norte. Samaria era a capital do Reino do Norte, né? Então, os samaritanos, eles não queriam de forma alguma que o templo fosse reconstruído. Por quê? Porque traria dignidade para aquelas pessoas, né? Dignidade social, dignidade familiar, dignidade religiosa, teriam contato novamente com Deus. Então, os samaritanos começaram a executar um processo de perseguição contrária àquela que vai sofrer Neemias, né? Contrária àquela que Neemias vai sofrer. Por quê? Porque os samaritanos, eles começam perseguindo, querendo participar da reconstrução. E os judeus não permitem, né, esse elo, essa aliança, porque eles entendem, nem toda ajuda é uma ajuda, né? Nem toda mão que se estende está disposta a te levantar. Muito pelo contrário. Então eles queriam ajudar, os judeus não permitem que eles se envolvam naquela obra, não permita que pessoas que não vivem a fé que você vive, ou o preço que você paga, a estar construindo algo com você, né? Como diz o ditado popular, né? Tem vezes que é melhor estar só do que mal acompanhado. E dentro dessa perspectiva, encaixa-se perfeitamente bem esse dito popular, tá bom? Então Zacarias, ele vai ter que trabalhar com todo esse contexto, com todo esse cenário, tá? Então o ministério dele estava envolvido a essas questões. Tá bom, pessoal? Então espero ter conseguido elucidar algumas dúvidas, trabalhar algumas questões. Leiam a apostila, busquem fontes de informações, porque eu tenho certeza que o Senhor há de trazer ainda mais esclarecimento sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Beijo grande. Tamo junto.